Hoje nós vamos falar da repetição de palavras. A repetição de palavras, às vezes muito próximas, num texto e num parágrafo. Isso eu observo muito na internet, nas redes sociais, às vezes mensagens curtas, bem curtas e com palavras repetidas. Qual é o problema da repetição de palavras na escrita? Elas comprometem a fluência do texto e o que a gente quer. Quando a gente está se comunicando pela escrita, o que nós queremos é que a nossa mensagem flua, que o leitor tenha prazer, né, em ler aquela mensagem, seja ela qual for. Então, por exemplo, existem palavrinhas que são muito repetidas. Uma delas é o sobre. Então, de repente, a pessoa escreve lá: na live vou falar sobre alimentos saudáveis. Nesta live vou falar sobre alimentos saudáveis. Vou dar dicas sobre. Aí, ó. Nessa live vou falar sobre. Vou dar dicas sobre. Não, esse sobre está muito próximo. Então, qual é a ideia? Troque, vá atrás de um sinônimo. Por exemplo, a cerca. A cerca é um sinônimo perfeito para sobre. Então, vou falar sobre tal assunto. Na hora de colocar o outro sobre, ponha o acerca de, etc. Ok? Outra palavra, o também. Né? Então, de repente, eu tenho uma frase também isso, e na frase seguinte eu tenho também aquilo. Não, tá? Também, né, tem que ser usado no final. Eu disse isso também, né? E finalizo. Então, cuidado com o uso do também. Muitas vezes nem é preciso. Por exemplo, não é preciso escrever vou falar acerca da ideia da nova economia. Não precisa, né? Olha, vou falar da nova economia. Eu não preciso dizer que vou falar sobre ou acerca da ideia. Não, vá direto. Então, há maneiras, veja bem. Primeiro, observe se você está usando a mesma palavra de maneira próxima. Você acabou de escrever a frase, e aí na frase seguinte você repete a mesma palavra. A palavra projeta é um perigo também. É só a gente pensar um pouquinho que vai aparecer um sinônimo, vai aparecer uma maneira da gente desfazer essa repetição. Na fala, a gente repete muito. Eu, por exemplo, estou falando aqui nesse vídeo e com certeza devo estar repetindo palavras. Mas essa é uma característica da fala. A fala ela é reiterativa, né? Ela tem muito né, ela tem muito e aí, a gente repete, faz parte da natureza da fala. Mas na escrita nós temos a oportunidade de não fazer isso. Então, qual é a dica? Tá, falei tudo isso, mas qual é a dica? Tem uma dica que é, antes de você postar, você vai escrever, tá, a sua postagem, você quer dar um recado que você considera importante. Então, no lugar de diretamente lá no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram, escreva à parte. Use Word, qualquer. Como é que chama esse aqui? Deixa eu botar aqui. Bloco de notas. Faça a sua postagem à parte, porque aí você não vai acabar a ansiedade, né? E você vai ter a oportunidade de reler. Reler é fundamental. Mesmo os grandes escritores, olha, se você tiver a oportunidade de olhar um manuscrito do Guimarães Rosa, você vai ver que há várias observações,
várias palavras riscadas, várias trocas de palavras. Graciliano Ramos, a mesma coisa. Clarice Lispector, idem. Então, eu penso, se os grandes escritores, eles reviam seu texto, eles modificavam palavras nos seus textos, o que dirá de nós, os mortais, né? Os escritores mortais. Então, faça isso, né? Dê a oportunidade ao seu texto. Faça a parte e aí observe. E ao observar, com certeza, você vai conseguir ser capaz de melhorar as palavras, de melhorar até as frases da mensagem que você, afinal, quer dar. Depois você copia, cola e põe lá na rede. Valeu? Então é isso aí, a dica é essa. Olhe uma segunda vez para o seu texto e, entre outras coisas, procure palavras que se repetem. Ao encontrá-las, pense num sinônimo ou, às vezes, até em modificar aquela frase para que o texto tenha fluência, para que agrade o seu leitor. Valeu! Aproveita aí e se inscreve no canal YouTube Acelera Texto, porque a gente sempre tem novidades, né, para ajudar na comunicação e escrita nos ambientes digitais. Grande abraço!